Olá, bom dia. Eu queria mostrar aqui como a gente pode fazer uma ilustração como essa, por exemplo, da tela, de um modo que ela fique de acordo com o texto, certo? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Aqui no texto nós temos aqui fonte Arial 11. Então, o que eu gostaria também, por exemplo, que a ilustração também tivesse fonte Arial 11. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou copiar aqui a ilustração, Ctrl C, copiado, e vou abrir aqui o PowerPoint, por exemplo. Só um segundo. Bom, então aqui com o PowerPoint aberto, a primeira coisa a fazer é deixar o tamanho da tela, do PowerPoint. Só um segundinho. Deixar o tamanho da tela do PowerPoint do tamanho que nós queremos a ilustração. Olhando aqui, deixa eu fechar isso aqui. Olhando aqui para o Word, sei, uns 8 centímetros no máximo de largura para uns 4, 5 de altura. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui em Design, Tamanho do Slide, Tamanho Personalizado. E aqui em tamanho, então, eu vou colocar aqui uns 8 centímetros de largura por 6 de altura, por exemplo. Ok, vou colocar aqui garantir o ajuste. Então tá certo. Vou deletar todo esse conteúdo que já está aqui, certo? Vou puxar para cá, só um segundo. Então eu tenho aqui uma tela de PowerPoint que tem 8 centímetros de largura por 6 centímetros de altura. Então agora eu vou colar minha imagem neste espaço, tá certo? Eu consigo, inclusive, se eu quiser deixar ela mais ou menos planejada, olha só, ela está com largura 8,63 por 2 e pouquinho de altura. Então vou deixar ela mais planejada aqui em cima. Qual que é a vantagem de fazer isso? Aqui no PowerPoint ele usa o mesmo tipo de fonte que você utiliza no Word. Então fica fácil de você controlar esses tamanhos. Por exemplo, as fontes A, B e C aqui. Eu posso vir aqui e digitar. Então eu venho, modifico a fonte para Arial, tamanho 11. Com essa fonte formatada do jeito que vai ficar aparecendo no Word, eu consigo deixar a figura de acordo com o tamanho da fonte. Tá certo? Quando eu levar para o Word, ele vai ficar uma fonte bonita do tamanho correto. Então agora eu vou fazer a ilustração aqui, basicamente. Vamos colocar aqui a altura. Ó, a gente pode se basear no tamanho da fonte para fazer isso. Isso que é o legal. Vou aumentar um pouquinho mais. Contorno em preto. Largura. Vamos colocar uma largura mais ou menos de 1 ponto. Um tamanho ou um pouquinho menos. 0,75 também é um tamanho legal. 3/4. Aqui. Então vou colocar uma outra linha aqui também. Formatar, girar 90. Encosto aqui. O bom do PowerPoint é que ele vai grudando, ele aproxima os elementos, ele vai encostando para você. Então eu vou colocar um pontinho aqui. Para colocar um círculo exato, você coloca o quê? Segura a tecla Shift e vai aumentando. Então ele fica um círculo certinho, não uma elipse, por exemplo. Então eu vou colocar aqui sem contorno, por exemplo, preenchimento em preto, certo? Então eu posso colocar aqui, ó, esse ponto é meio grande para esse tamanho, então você pode aproximar e diminuir um pouco, certo? Vamos pegar aqui na ponta do objeto. Está diminuindo, não estou conseguindo, cadê? Pode formatar aqui, por exemplo. Ó, 0,2 é um tamanho bom, você pode vir diminuir o outro também, 0,2. Então temos um ponto em preto. Esse ponto você vem e encosta aqui. Coloca um outro pontinho aqui. Se não der, ó, uso as setas do teclado para direcionar o ponto, ó, fica mais adequado também. Então, mais um pontinho. Bom, e está feito o esquema dessa primeira imagem. Eu vou adicionar agora as fontes, então no lugar correto. Ó. Ponto A, aqui vai ser o ponto B, e aqui o ponto C, certo? Então, vou colocar aqui B, e aqui C. Eu vou selecionar tudo, eu vou colocar itálico também, que geralmente, quando são notações, pontos, a gente coloca em itálico, tá certo? Tá feita a primeira imagem. Não vou fazer a segunda aqui não, porque seria um repeteco. Eu vou, como é que eu coloco esse tipo de coisa aqui, por exemplo? A, B,
e BC consecutivos. Tá certo? Eu vou colocar aqui, eu tenho o MathType instalado nesse computador, então eu vou abrir o MathType, certo? Eu vou colocar lá. Tem essas bibliotecas aqui, tem vários símbolos, eu já tenho algumas prontas aqui. A gente vem e coloca AB, fechar, eu coloco aqui. Se você quiser colocar tudo também dentro do MathType, como é um texto só, não tem problema. Eu coloquei um aqui, mas se dá um duplo clique, abre, a gente pode colocar tudo dentro do MathType. Nesse caso aqui, se estivesse no Word, não seria indicado colocar textos junto com o MathType, mas é um caso especial, que está dentro do PowerPoint, vai ser uma imagem, então não tem problema. Eu vou copiar esse cara aqui de novo, vou usar mais um desse, só que eu vou trocar as letrinhas. Eu vou colocar BC. Para colocar a letra E que está ali, ó, repare que aqui é fonte texto. Esse cara que está aqui, ele é fonte matemática. Você pode ver isso aqui, ó, estilo, ó, matemática. Então, para mim colocar a letra E, eu vou colocar aqui no meio, ó, dos dois. E vou aqui colocar em estilo, texto. Eu dou um espaço e espaço. Por que eu coloquei fonte texto? Se você tentasse colocar espaço entre esses dois objetos em fonte matemática, ele não ia deixar. Então tem que ser fonte texto. Ó, coloquei do lado de cá, mesma coisa agora, estilo, texto. E eu vou colocar aqui espaço, são consecutivos. Tá certo? Então tá lá, ó. Repara que ele ficou maior do que a imagem tá lá. Ó, A, B e B, C são consecutivos. Não vou fazer essa outra aqui porque é repeteco. Então, como é que agora eu jogo essa imagem lá no Word de modo que ela fique com uma qualidade boa? Eu vou selecionar o trecho aqui, copia com Ctrl C, daí você vai para o Word e cola, só que aqui um detalhe, você vai colar especial. Então você pode vir, por exemplo, aqui, colar, ó, setinha, especial. Por quê? O melhor jeito de colar é a imagem meta-arquivo avançado, tá certo? Por quê? Olha a qualidade que a imagem fica. Se você colar diretamente com Ctrl V, o que acontece? Ctrl V, não deu. Opa, vou tentar colar diferente aqui. Colar, travou. Colar, por exemplo, PNG, que é o efeito do Ctrl V. Ó, repara a qualidade da imagem. Quando você está olhando assim de longe, parece até não parecer, mas se você olhar mais de perto, ela perde qualidade. Ó, ela está pixelizada, enquanto a outra está perfeita. Então, sempre que colar a imagem, cola especial, meta-arquivo avançado. Tá certo? Eu recomendaria utilizar esse recurso para fazer imagem, porque nem sempre utilizar o GeoGebra, como é o caso acho que dessa imagem que está aqui, é a melhor opção. Porque, por exemplo, a fonte não vem do tamanho certo do texto, aí a 11 a imagem não está com a mesma fonte. Então, quando você usa o PowerPoint para fazer isso, você consegue controlar as fontes com as ferramentas do próprio Office. E quando você vai importar isso para um programa que também é do pacote Office, a qualidade tende a ser melhor. Eu não estou dizendo que você não deve utilizar o GeoGebra, mas que às vezes, dependendo da imagem, é muito mais simples fazer no PowerPoint e ela fica com um aspecto visual muito legal. Tá certo? É isso.